tema da palestra de hoje é um tema de debate frequente até dentro da doutrina espírita, que é a respeito do uso recreativo do álcool e dos seus efeitos espirituais. Então, muito se discute se esse uso social, uso recreativo, ou se uso em pequenas doses, teria alguma repercussão espiritual ou não. Se isso tem alguma importância, se isso depende de pessoa a pessoa, de como funciona isso. Obrigado. Então, a gente vai começar relembrando o que seria, quando a gente está falando de bebida alcoólica, a gente está fazendo de uso recreativo do álcool, começar falando o que são substâncias psicoativas no qual o álcool está incluído. Então, essas substâncias psicoativas são substâncias que, independente da via que for administrada, apresentam algum efeito no sistema nervoso, entendeu? Algum efeito em consciência. Então, dependendo da maneira como essa substância age, dependendo do efeito que ela vai causar, ela pode ser considerada como alucinógena, depressora ou estimulante. No caso do que nós estamos discutindo hoje, que é o álcool, nós consideramos o álcool como uma droga de efeito depressor do sistema nervoso central. Isso ocorre da seguinte maneira: inicialmente, ela tem um efeito estimulante, um efeito relaxante. Então, por isso que inicialmente a pessoa tem aquela desinibição, fica mais à vontade, perde a vergonha, então consegue socializar com um pouco mais de facilidade. E aí, com a continuação do efeito, o que ocorre é que neurotransmissores começam a causar uma depressão do sistema nervoso central, que vai causando uns efeitos com o aumento da dose, com o aumento da concentração do álcool no sangue, que seriam esses. Então, a pessoa começa a ter um pouco de perda de reflexos, o raciocínio fica um pouco mais lentificado, a fala fica um pouco mais arrastada, e dependendo da dose, da concentração do álcool no sangue, dependendo se a pessoa continua a ingestão ou não da substância, então a gente pode ter ainda mais acentuado esse efeito depressor do sistema nervoso central, podendo, em uma dose ainda mais concentrada, a pessoa evoluir com o chamado coma alcoólico, parada cardiorrespiratória. Então, tudo isso por um efeito que, dependendo da dose, ele vai causando essa depressão no sistema nervoso central. E, dependendo do padrão de uso, da forma que se usa a bebida alcoólica, a gente pode classificar, segundo o CID, a Classificação Internacional de Doenças, a gente pode classificar como não uso. Então, quando a pessoa não usa em absoluto álcool, pode considerar como um uso, que seria o que nós estamos discutindo aqui hoje, esse uso recreativo, esse uso esporádico, que é quando a pessoa consegue fazer uso da substância sem que isso prejudique as suas relações sociais e se prejudique. Então, a pessoa bebe alguma coisa, está lá na casa dele, e nada de mal acontece. E nós consideramos um nível acima, que seria o abuso. O abuso não é considerado uma dependência. O abuso seria aquela situação onde a pessoa sai para beber com os amigos, ele só sai para beber nos finais de semana, ele não precisa fazer um uso regular, mas no momento que ele sai para fazer uso da bebida alcoólica, ele sai com o carro, bate, atropela alguém ou se acidenta. Então, a maneira como ele usou gerou repercussões para ele e para as pessoas que o rodeiam. Então, isso a gente considera como abuso, que não é ainda considerado dependência. A dependência, que já é um nível acima, aí nós já temos a pessoa fazendo uso regular daquela substância, já é o que nós consideramos popularmente como vício, e nessa situação de dependência, a gente considera duas situações aqui importantes. Uma delas é tolerância, que a pessoa começa a apresentar tolerância ao uso da substância. Ah, que legal. E no caso da dependência, a pessoa apresenta a tolerância, que eu já havia comentado anteriormente, que a pessoa precisa fazer uso de doses cada vez maiores daquela substância para ter aquele mesmo efeito inicial que ela apresentava no início, para sentir aquele mesmo prazer inicial com a substância. E outra questão relacionada com a dependência é a abstinência. Quando a pessoa tenta parar, ela começa a apresentar uma série de efeitos colaterais, uma série de sinais, sintomas do organismo pedindo aquela substância de volta. Seguinte. Então, o que nós observamos é que, mesmo em doses baixas, mesmo em concentrações iniciais de álcool no sangue, existe sim uma perda de reflexo, uma diminuição de reflexo.
Então, não que necessariamente vai acarretar isso uma ingestão de pequenas doses, mas que aumenta, sim, a probabilidade de acontecer, e isso já é cientificamente definido. Seguinte. E uma outra questão interessante, num trabalho publicado desse jornal, Journal of School Health, 2016, que ele discute aquela questão que nós tanto conversamos a respeito, mas esse uso recreativo do álcool, ele tem alguma relação com avançar para outras drogas mais pesadas? Eles fizeram um trabalho com mais de 2.000 estudantes, pegando desde a infância até a adolescência nos Estados Unidos, mostrando que as drogas lícitas funcionam, sim, como porta de entrada. Então, funciona como aquela droga inicial que serviria como estímulo para usar outras drogas mais. Que o álcool é a principal porta de entrada para outras drogas. E que quanto mais cedo ocorre o contato com o álcool, eles mostraram, inclusive, trabalhos, situações de crianças começando com 7, 8, 9 anos de idade, isso que a gente está falando dos Estados Unidos. Então, que quanto mais cedo ocorre o contato com álcool, mais provável que que a pessoa se envolva com substâncias ilícitas no futuro. Então, um artigo de 2016 demonstrando algo que nós meio que consideramos como senso comum, só que demonstrando de maneira cientificamente que ocorre aquilo que nós suspeitamos que acontece. Seguinte. Infelizmente, mesmo a gente sabendo efeitos fisiológicos, efeitos sociais que o álcool acarreta, ainda assim, ele ainda é muito bem visto na sociedade, inclusive impulsionado por costumes sociais, sendo que muitas vezes, quando você organiza uma confraternização, uma festa, e você não oferece bebida alcoólica, você é mal visto, criticado. Não tem bebida alcoólica, como assim? Não tem uma cerveja? Então, é até criticado e mal visto. Ele está entranhado em tradições de festas, nas comemorações, e para facilitar, ele tem um baixo custo de produção. As políticas de governo são pouco eficazes no combate e, na verdade, até, de certa maneira, estimula a propaganda em qualquer hora, local. A gente observa propaganda de bebidas alcoólicas. Por consequência, a propaganda é muito bem ampla, né? Só que nós estamos num evento espírita, nós não vamos nos restringir à questão fisiológica, médica da questão, né? Então, quais são os efeitos espirituais disso? É que nós queremos saber se existe algum efeito espiritual, existe alguma repercussão espiritual. Pode passar. Seguinte, a gente vai começar revendo alguns conceitos básicos da doutrina. Para quem já frequenta a doutrina, então isso aqui é beabá. Para quem não frequenta, é bom a gente rever ou conhecer. Então, a codificação nos diz que nós somos espírito, aquela imagem inicial ali, espírito que não tem uma forma definida, é uma chama, uma centelha viva. E aí nós somos envoltos por um manto fluídico, que é uma matéria mais sutil, uma matéria quintessenciada, que é o perispírito, que serve como elemento de ligação para o corpo físico. É o seguinte, porém, algumas comunicações mais recentes adicionaram um pouco mais de informações a isso. E eu chamo a atenção principalmente em relação a André Luiz, onde ele nos diz que, além do espírito, ele começa a adicionar a informação de um corpo mental. Então, o próprio André Luiz ele não descreve com tantos detalhes o que seria o corpo mental. E ele comenta a respeito do perispírito e ele adiciona uma informação a respeito de um duplo etérico. Então, uma substância que estaria, uma estrutura que serviria como um elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Seguinte. Então, o duplo etérico é um veículo intermediário, uma espécie de mediador, elemento de ligação entre o corpo físico do homem e seu perispírito. Ele também é fonte de fluido vital para o corpo físico. E essa fonte de fluido vital se desfaz no momento que nós desencarnamos. Ele é mais denso que o perispírito, de maneira que as energias espirituais se condensam em direção ao corpo e próximo, e vice-versa. Então, ele recebe os impulsos físicos, processando uma reconversão para a parte espiritual. E essa ligação é feita de maneira mais intensa, mais íntima, através de centros de força, que estão presentes no duplo etérico e no perispírito, que eu vou mostrar mais à frente. Uma outra observação importante em relação ao duplo etérico é que ele não funciona apenas como elemento de ligação. Então, ele é colocado pela espiritualidade também como um filtro, tendo uma função de filtro, de forma que nem todo elemento deletério ou danoso que afeta o corpo físico vai afetar o perispírito e vice-versa. Nem todo pensamento negativo que nós venhamos a ter vai afetar o corpo físico. Então, aqui nós temos uma demonstração dos 7 principais centros de força. Algumas obras espíritas citam outros centros de força, citam
inumeráveis centros de força, mas a maioria das obras cita esses 7 principais centros de força: o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o esplênico, gástrico e genésico. Então, falar em detalhes sobre todos os centros de força seria uma outra palestra, vamos demorar muito tempo para falar tudo isso. Então, eu me restringo aqui para falar do centro coronário, dentro do nosso tema de discussão de hoje. O centro coronário é dito pela espiritualidade como a sede que assimila os estímulos do plano superior. Então, seria através desse centro coronário que nós teríamos a possibilidade de nos contactar com os espíritos mais evoluídos. Então, a gente já pode inferir a importância disso se houver algum problema em relação a esse centro. E uma outra coisa importante em relação ao centro de força é que, apesar de nós demonstrarmos como estruturas independentes, cada um com sua corzinha, mas eles são estruturas interligadas, de forma que algo que possa vir a interferir no centro de força também pode vir a interferir em outros centros de força. Então, a gente demonstra aqui na próxima figura. Pode passar? Pode apertar? Então, algo que, porventura, venha cometer o centro gástrico, alguma substância que nós venhamos a ingerir, que tem um efeito tóxico, um efeito danoso, ele pode não se restringir ao centro gástrico. Seguinte. Próximo. Podendo também atingir o centro coronário, levando a uma perturbação do centro coronário do perispírito. Então, do que nós já falamos, dessa importância desse centro coronário, nós podemos imaginar que a perturbação do centro coronário do perispírito vai nos dificultar um pouco o acesso à espiritualidade mais evoluída, de forma que nós vamos ter acesso aos nossos irmãos não tão evoluídos, não tão desenvolvidos moralmente, e nós tenhamos mais comunicação com eles. Seguinte. No livro Medicina da Alma, o espírito Joseph Kleber nos diz o seguinte, em relação a esses mecanismos que nós citamos, que quando, através de seus desregramentos e vícios, um homem passa a utilizar-se de substâncias corrosivas, como álcool, fumo, maconha e outras drogas, ele bombardeia a constituição etérica do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas, criando verdadeiras brechas. Então, ele está falando justamente sobre essa questão de perder o poder de filtro que o duplo etérico teria. Então, essas brechas facilitariam danos ao complexo perispirítico também. Seguinte. E essas brechas são comumente utilizadas por inteligências sombrias para facilitar-lhes o domínio sobre o homem, ou mesmo o próprio assédio mais intenso das consciências vulgares que se utilizam muitas vezes do ser encarnado para saciarem sua fome e sede de viciações, quando não para acirrar ainda mais a perseguição, quanto mais infeliz sobre a pobre vítima de seus desequilíbrios. Então, ele está começando a falar de consequências que podem advir desses processos. Ele está falando desde um processo de vampirização e até de um processo obsessivo. Seguinte. Então, de maneira esquemática, o que a gente pode observar é o seguinte, que essa fragilização do duplo vai levar a uma maior exposição do complexo perispirítico, então, efeitos maiores nessa parte do centro de força também perispirituais, inclusive essa perturbação do centro coronário, que, como nós comentamos anteriormente, essa perturbação do centro coronário vai dificultar a comunicação ou o contato com essa espiritualidade mais desenvolvida e vai nos deixar com a mente mais influenciável por outros irmãos, e não terão interesse em nos levarem para cima, mas nos puxarem para baixo. Seguinte. As consequências disso, já comentei de maneira breve aqui, é que ao criarmos essa brecha, seja por iniciativa própria, apesar de que falar que nós fazemos alguma coisa realmente sozinhos, nós pensamos em fazer algo sozinhos, para quem já conhece o Espiritismo, nós sabemos que dificilmente nós estamos totalmente sozinhos e algo que nós decidimos, nós podemos garantir que foi uma decisão unicamente nossa. Mas, seja por iniciativa própria, inicialmente nossa, ou seja por inicialmente uma influência espiritual, uma persuasão de companhias, nós criamos algumas possibilidades. Podemos ter um evento isolado, uma vampirização, nós entramos no bar, tem um espírito lá que nos acompanha, aproveita aquela situação para sorver fluidos vitais, para sentir um pouquinho o prazer que ele sentia quando fazia uso daquela substância enquanto encarnado, mas no momento em que nós nos afastamos do local, nós paramos de ingerir a substância, ele vai para um lado, vamos para o outro. Então, aquilo não se mantém de maneira persistente e crônica. Por outro lado, a gente pode, com isso, iniciar um evento persistente.
ou seja, nós podemos iniciar um processo obsessivo a partir daquele momento. E nós temos outra opção. Quando nós já estamos sofrendo uma obsessão, um processo obsessivo, e o espírito se utiliza daquela situação para agravar ainda mais e cronificar ainda mais aquele processo obsessivo, a obsessão. Seguinte. O Manuel Filomeno de Miranda, na obra As Fronteiras da Loucura, ele nos diz a respeito do uso do álcool, que libera toxinas que impregnam o espírito, introduz impurezas amortecendo as vibrações, causa um entorpecimento psíquico, uma insensibilidade ao tratamento espiritual, a dependência prossegue depois do desencarne, e as lesões do corpo físico se refletem no corpo espiritual também. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas, ou seja, se mantém após o desencarne e pode se manter para outras encarnações, para encarnações seguintes, deixando marcas no próximo corpo físico. E o perispírito plasma, portanto, no corpo físico essa predisposição orgânica. Então, a pessoa pode, de novo, nascer, além de lesões físicas, mas de uma facilidade, uma fragilidade para, de novo, ter contato com aquela substância. Seguinte. Então, para quem não leu a obra, para quem leu o livro, isso aqui é a imagem do André Luiz, para quem não lembra, no momento que ele está naquela situação, daquele espaço tipo umbral, onde ele observa uma lesão no corpo dele, que dói, ele sente, dói, vê de maneira palpável, como se ele estivesse vivo, tanto que ele realmente não consegue identificar que ele está desencarnado por muito tempo. Então, é uma demonstração visual de como as lesões que nós imprimimos no perispírito, como elas se mantêm depois. Seguinte. E aí o próprio André Luiz nos fala, na obra Missionários da Luz, o seguinte, que o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, ele está corroborando o que nós já comentamos anteriormente, a questão da espiritualidade ter má dificuldade de nos acessar devido ao uso do álcool. Seguinte. E aí, Divaldo Franco, ele fala num vídeo no YouTube, que é bem interessante, que a pessoa pergunta especificamente para ele sobre esse uso recreativo social. E pergunta para ele o que nós podemos dizer a respeito do uso de bebidas alcoólicas quando é feito socialmente. E ele responde uma interpretação que eu achei muito interessante. Ele fala, toda vez que nós incorporamos o hábito no nosso cotidiano, se ele é saudável, chama-se de hábito de educação, mas se é pernicioso, chama-se de vício. Então, é bem interessante a colocação que ele coloca, que ele amplia um pouco o conceito de vício. Porque nós, anteriormente, quando colocamos a discussão médica, dependência, que barra vício, nós estamos considerando alguns critérios específicos que precisam estar presentes para ser considerado como dependência, vício. Aqui ele amplia um pouco a discussão. Então, o que ele coloca aqui é a questão, se eu preciso obrigatoriamente, para participar de um evento social, se para mim precisa ter a bebida alcoólica para que eu vá participar, para que eu vá sair de casa, então o quão dependente eu não estou disso? Então, se eu posso me socializar com as pessoas de qualquer forma, sem nada, sem nenhum copo d'água, eu não preciso de nada para me socializar, preciso estar próximo da pessoa, olhar nos olhos e falar com ela. Mas se obrigatoriamente eu preciso da bebida alcoólica para ir numa festa, para me integrar com as pessoas próximas a mim, com meus amigos, colegas do trabalho, então não existe uma certa dependência em relação a isso, não existe, de certa forma, um vício também. Então, é bem interessante a colocação que ele faz, porque ele amplia essa questão do vício, não apenas dentro de uns critérios médicos, mas de forma social e psicológica também. É o seguinte. E a Joana de Anjos, na obra Após a Tempestade, ela nos fala que, a pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito, hoje só, entre aspas, quando impelido a um comprometimento pernicioso e não te facultes apenas um pouquinho, entre aspas. Porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante pequena dose, produz a morte imediata. Seguinte. E aí, vamos ver se a gente consegue passar um vídeo. Vamos colocar o som aí, ver se a gente consegue passar esse vídeo. Se consegue demonstrar visualmente o que nós estamos discutindo até agora.
Ok, então esse aqui é o primeiro capítulo de uma série de vídeos. Quem quiser procurar, se botar sozinho no YouTube, aparece, se não me engano, são 4 capítulos. E os outros capítulos são interessantes, que eles mostram esse processo inicial de uma obsessão se agravando mais à frente. Depois a esposa dele começa a pedir ajuda dos guias espirituais para auxiliar eles. Então, uma história bem interessante, disponível para todos no YouTube. Seguinte. E aí, com base no que nós já vimos até agora, nós podemos fazer algumas considerações. Uma delas é que a espiritualidade não nos fala a respeito de uma dose segura de álcool. Nós sabemos que, fisiologicamente, em termos médicos, o efeito não é idêntico de uma pessoa para outra. Então, não sabemos, podemos inferir com base nisso, que espiritualmente pode haver sim uma diferença de uma pessoa para outra. Que talvez os efeitos no duplo etérico, no perispírito, não sejam idênticos nas pessoas. Mas daí nós já vamos para a segunda consideração. Que tirando as pessoas que possam vir a ter uma mediunidade ostensiva, nós não sabemos o que ocorre nos bastidores. Nós não estamos conseguindo ver como está o nosso duplo etérico, como está o nosso perispírito, e não estamos conseguindo ver quais os irmãos espirituais que estão nos aproximando de nós quando fazemos uso de algumas substâncias. Então, não temos como garantir que aquela substância não está causando danos em nossa estrutura. Portanto, e aí nós podemos chegar no seguinte: se nós sabemos que a substância é potencialmente danosa, não apenas para o corpo físico, mas para o complexo espiritual também, e nós sabendo que nós temos tantos problemas a resolver, tantos problemas crônicos que precisaremos de algumas encarnações para trabalhar, orgulho, inveja, egoísmo, são coisas que precisaremos trabalhar isso, temos que nos esforçar agora, mas sabemos que não vamos conseguir resolver isso agora, precisaremos de outras encarnações mais para isso. Mas se, dentre todos esses problemas que nós temos um deles que nós temos tanto controle, a ponto de escolher dia e hora para nos expormos àquilo, será que não seria o mais fácil de ser controlado? Então, será que nós não poderíamos colocar aquilo como o primeiro item da lista? Não, isso aqui eu consigo resolver agora. Esses outros aqui eu vou trabalhar minha vida inteira para resolver, mas isso aqui eu consigo resolver agora. Em outras palavras, nós podemos utilizar essa discussão a respeito desse uso recreativo para começar a discutir uma outra questão que é a consequência moral disso. Seguinte. Questão de nos trabalharmos como reforma íntima, nos trabalharmos para sermos pessoas melhores. Seguinte, para quem não conhece essa questão da reforma íntima que discutimos tanto dentro do meio espírita, é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, nos modelando progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Em outras palavras, é o processo de tentar ampliar, melhorar ainda mais nossas qualidades e atenuar ou extinguir nossos defeitos. Como o próprio Kardec diz, o objetivo da doutrina não é nos atermos simplesmente a elevarmos, aumentarmos nosso cabedal de conhecimento, mas sim de utilizarmos aquele conhecimento para trabalhar também o processo moral, para que nós possamos chegar a sermos homens e mulheres de bem. Seguinte. E aí, para nós encerrarmos, eu trago 2 mensagens da Joana relacionadas ao tema. No livro Alerta, ela nos diz: acautela-se nas atitudes e comportamentos, preservando a dádiva do corpo. Ora e medita, anulando as influências negativas. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E na obra Vigilância, ela nos diz: a tua reforma íntima te concederá a paz porque há nelas e a felicidade que desejas. Então, muito obrigado a todos e um bom resto de simpósio.